Vamos ter esse tempo a gente já teve nosso café da manhã, um tempo de comunhão. Vamos ter aqui um momento de adoração e depois uma breve reflexão na palavra. E no final, o pastor Luiz César também vai trazer aqui uma palavra para a igreja. Vamos orar nesse momento, vamos agradecer ao Senhor mais uma vez, a oportunidade e o tempo que Ele tem nos dado para a gente poder estar junto aqui nessa manhã. Ó Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, e somos gratos ao Senhor. Gratos pela noite de sono que o Senhor nos deu, e gratos, ó Deus, pelo renovar da Tua misericórdia sobre as nossas vidas a cada manhã. A cada manhã o Senhor nos dá, ó Deus, o privilégio, a oportunidade de poder, ó Deus, viver mais um dia para honrar e glorificar o Teu santo nome. Também te agradecemos, ó Deus, por esta manhã, em que nós podemos estar aqui reunidos, tendo toda a liberdade de poder te exaltar e juntos, ó Deus, participar deste momento, ó Pai, de adoração, de comunhão e meditação na Tua palavra. Te agradeço pela vida de cada um que aqui está, ó Deus, que o Senhor continue abençoando. Obrigado, ó Deus, pela vida do pastor Luiz César. Também, ó Pai, abençoe a vida do Teu servo e que o Teu Espírito Santo nos conduza aqui nesta manhã na unção e na direção do Senhor, ó Pai, em tudo que nós viermos a fazer, pois o fazemos única e exclusivamente para glorificar ao Senhor. Oramos assim agradecidos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Vamos louvar ao Senhor e depois então nós teremos um tempo aqui de meditação e reflexão na palavra de Deus. Bom dia, irmãos, graças e paz, apesar do friozinho, né? Pedir para os irmãos se colocarem em pé e vamos juntos adorar o nosso Deus, declarando grande é o Senhor e só Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração, amém?
Pai, esta manhã queremos te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todas as bênçãos derramadas por Ti sobre as nossas vidas, ó Pai. Te peço, Deus, agora por esse momento que vamos estar ouvindo mais de Ti, mais da Tua palavra, Senhor Jesus, que possamos estar atentos, ó Pai, a tudo aquilo que o Senhor tem a ministrar na nossa vida, no nosso coração, Senhor Jesus. Te agradeço, Deus, por cada irmão que está aqui esta manhã, Deus, para aqueles também que não puderam vir, mas que o Senhor esteja guardando, livrando de todo mal e de todo perigo, Senhor. Obrigada, Deus, por esse tempo, juntos aqui como corpo em Cristo Jesus, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos por mais esta manhã, te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E queremos agora, Senhor, continuar te adorando e te exaltando, Senhor. Pai, é isso que eu te peço e te agradeço, Deus, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar, amém? Amém, meus irmãos. A palavra diz que só o Senhor é digno de ser louvado e exaltado. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Como eu disse ali, algo que nós temos enfatizado aqui com a igreja é a ideia de ser uma igreja discipuladora, principalmente ser discípulo. Algo que eu tenho frisado é que para fazer discípulos nós precisamos aprender a ser discípulos de Jesus. E eu quero meditar aqui nesta manhã justamente algumas questões relacionadas a isso. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18, a palavra de Deus diz: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, os seguiram. Irmãos e irmãs, se tem uma palavra que pode realmente definir aquele que é um verdadeiro seguidor de Jesus, é a palavra discípulo. Discípulo é justamente aqueles que têm a sua vida ligada intimamente com Cristo. Essa palavra, ela é traduzida, a palavra grega traduzida como discípulos, ela é usada por aproximadamente 269 vezes no Novo Testamento. E o significado dela é muito simples. Discípulo é alguém que é ensinado, é alguém que é treinado. Essa é a ideia de ser o discípulo. E lá no Evangelho de João, Jesus define essa palavra pelo menos de 3 maneiras que eu quero compartilhar aqui. A primeira delas é que um discípulo é alguém que está envolvido com a palavra de Deus de maneira contínua. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele está envolvido, e eu diria que até muito mais do que isso, comprometido com a palavra de Deus de forma contínua. Lá em João, capítulo 8, verso 31, ele diz assim, olha, dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Nós temos que entender que a Bíblia, ela não é apenas um livro. Muito pelo contrário, ela é o nosso guia confiável para a nossa vida diária. Na nossa confissão, nós declaramos que a Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Então, muito mais do que apenas um livro, a Bíblia é um guia confiável porque é a palavra de Deus. E essa contínua, então, aplicação da Escritura nas nossas vidas, ela resulta em um aprendizado das verdades que, de acordo, então, com Jesus, liberta a pessoa.
Porque ele também vai dizer logo na sequência desse texto: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então vejam vocês que a aplicação da palavra de Deus na vida da pessoa é que realmente traz libertação. Então, se você realmente é um discípulo de Jesus, você precisa conhecer os ensinos de Jesus. Há muitas pessoas que dizem andar com Cristo, mas não conhecem a Bíblia. Não têm intimidade com a palavra de Deus. Não têm uma vida diária realmente de leitura, reflexão, meditação e principalmente a aplicação da Bíblia sobre a sua vida. E se dizem ser discípulos de Jesus. Mas um verdadeiro discípulo é muito claro, ele é aquele que não somente conhece, mas é aquele que realmente procura estar aplicando essa palavra, esses ensinos sobre a sua vida. Então, como é que você, agora uma reflexão para nós, como realmente podemos nos considerar um discípulo? Lembre-se que discípulo é um aluno, se nem mesmo conhecemos o nosso mestre, ou seja, o nosso professor, se nem mesmo temos intimidade com os ensinos desse professor, se nem mesmo realmente estamos seguindo os mandamentos daquilo que ele tem nos ensinado. Então a primeira coisa que Jesus destaca é justamente isso. Um verdadeiro discípulo é alguém que está não só envolvido, mas realmente comprometido com a sua palavra. E compromisso realmente na leitura, na meditação e na aplicação dessa palavra sobre a sua vida. Porque ele diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. E é essa palavra que traz libertação sobre a sua vida. A segunda coisa, discípulo é alguém que faz o que o mestre manda. Também lá no Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35, Jesus diz assim: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, a vós, que também vós ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Então a segunda coisa é que um discípulo faz o que o mestre manda. E o mandamento de Jesus é claro: vocês devem amar uns aos outros assim como eu vos amei. E ele ainda traz qual é o resultado disso. O resultado é que quando as pessoas realmente olharem e perceberem que dentro do contexto da igreja existe a obediência a esse mandamento, elas reconhecerão que somos discípulos de Jesus. Então olha só que interessante. Primeiro, um discípulo precisa estar envolvido e comprometido com a palavra de maneira contínua. Segundo, se ele faz isso, é claro, a consequência é que ele vai fazer aquilo que o mestre manda. E Jesus disse que os seus discípulos seriam conhecidos pelo amor de uns para com os outros. Mas se nós formos pensar, que amor é este que ele está falando aqui? De que tipo de amor? Ora, é muito mais do que simplesmente fazer boas ações. O amor de Jesus envolve muito mais do que simplesmente fazer boas ações. Porque no Evangelho de João, capítulo 15, verso 13, ele diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então vejam vocês que isso dá um significado muito mais profundo do que nós costumamos ver aí em filmes, novelas e romances. O verdadeiro amor, ele envolve uma entrega total. Ele envolve uma renúncia absoluta da sua própria vida em favor do outro. E com certeza este não é um amor muito popular no mundo aí fora. Por isso que o discípulo que ama, da forma como Jesus ama,
se torna até impopular, muitas vezes mal entendido, porque este amor ele é incondicional. E Jesus, ele realmente cativou o coração dos seus discípulos com esse amor incondicional, porque o amor dele sempre procurava fazer o que era melhor para as pessoas que ele estava treinando. Lembre-se, os discípulos estavam andando com Jesus, e Jesus estava mostrando na prática realmente o que era esse amor. Então, para amar os nossos irmãos e irmãs, precisamos nos sacrificar para que realmente possamos espelhar esse amor de Cristo em nossa vida. Como o próprio apóstolo João também escreve na sua primeira carta, quando ele diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então vejam vocês que Jesus define discipulado justamente como o amor que temos uns para com os outros. E assim então as pessoas poderão ver Cristo em nossas vidas, quando nós praticamos este amor. Mas não é um amor incomum, irmãos. É dar a nossa vida, morrer para certas coisas, é abrirmos mãos de certos direitos. Muitas vezes sacrificar dinheiro, tempo, possessões, para que possamos amar melhor as pessoas. E isso só é possível porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Por que nós conseguimos amar como Jesus amou? É por nós mesmos? Não. Porque o nosso amor é egoísta. Mas pelo amor de Deus, que está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. É o Espírito que nos capacita, é o Espírito realmente que nos ajuda para que a gente possa fazer a vontade do Senhor em nossas vidas. A terceira coisa, o discípulo é alguém que permanece diariamente em uma união frutífera com Cristo Jesus. Então vejam vocês, primeiro, permaneça na palavra, esteja comprometido com a palavra de maneira contínua. Depois você precisa realmente obedecer essa palavra naquilo que Jesus nos manda fazer. E agora você realmente precisa ter uma união contínua com Ele para que você possa gerar os frutos necessários. Jesus ele vai dizer lá em João capítulo 15, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Veja que novamente Jesus é enfático nessa questão. Vocês precisam permanecer em mim. Eu já falei aqui, se você pegar ali o Evangelho de João, capítulo 15, e fizer um estudo nesse capítulo, principalmente no que diz respeito a essa palavra permanecer e os seus correlatos, você vai ver que por várias vezes Jesus repete essa questão da permanência. E a permanência ali, irmãos, é uma questão contínua. Não é algo que aconteceu apenas uma vez, mas é algo que você faz todos os dias. Todos os dias você está procurando realmente permanecer ligado na videira, que é Cristo. E ele é muito claro em dizer: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Como vamos gerar frutos para o Senhor? Quando estamos permanecendo nele. Porque como ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Agora, algo interessante, irmãos, é relacionado a essa palavra fruto, que é usada dentro desse contexto, que Jesus disse: se você permanecer em mim e eu permanecer em vós, então vocês darão fruto. A palavra fruto, ela é usada de várias maneiras na Escritura. Aqui em João capítulo 15 mesmo, no versículo 8, Jesus vai dizer: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos.
E aí cabe a nós mais uma reflexão. De que fruto ele está falando? Mas afinal de contas, qual é o fruto que ele nos pede? Será que tem a ver com o caráter de Jesus como mestre sendo desenvolvido em nossas vidas? Será que esse é o fruto que ele está pedindo aqui? Irmão, essa passagem, na verdade, parece ilustrar muito mais o fruto da nossa união com Cristo do que o fruto do Espírito Santo, que embora esteja ali envolvido e faz parte, o fruto do Espírito mostra o caráter de Cristo em nossas vidas. Creio que nós conhecemos aqui qual é o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, que também pode ser traduzido como fé, e domínio próprio. Esses são os frutos que mostram as características do Espírito em nossa vida. Mas os discípulos de Cristo são pessoas que produzem o fruto que resulta de se permanecer em união com Ele, não apenas na questão do caráter, não apenas na questão da transformação da vida dessa pessoa, mas muito mais nos frutos que são gerados por causa desse caráter. A oração de Jesus pelos seus discípulos, registrada ali em João capítulo 17, mostra que os frutos mencionados por Jesus são as pessoas. Dentro do contexto aqui de João capítulo 5, quais são os frutos? Tem a ver com caráter? Sim, mas muito mais com as pessoas que estão sendo geradas através da sua vida por você espelhar o caráter de Cristo. Ele vai dizer, rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. E Jesus, ele, nos seus ensinos, enfatiza que esse fruto precisa permanecer. Ele vai dizer também em João 15:16, vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. De que fruto ele está falando aqui? As pessoas que são conquistadas para Cristo através da sua vida, a transformação do seu caráter, a mudança que está sendo gerada por Ele. Esse é o fruto que deve permanecer. Pessoas que vêm a Cristo através de você. A nossa união com Cristo torna possível uma vida através do qual outros também poderão ser salvos. Irmãos, quando uma árvore está tão cheia de seiva que não pode mais contê-la, o resultado é fruto. Por isso que nós precisamos fazer o que a Bíblia nos ordena, enchei-vos do Espírito Santo. Encher-se do Espírito. Porque quando o cristão está cheio de Espírito, os outros veem isso, os outros ouvem a respeito disso, e são chamados também para que possam ter isso em suas vidas. E desta forma, então, novos crentes são fruto do verdadeiro discipulado. Porque, irmão, se uma pessoa ficar meramente ali sentada, quietinha, eu não quero fazer nada, eu quero apenas vir aqui, eu quero apenas ouvir, essa pessoa ainda pode ter na sua vida o fruto interno do Espírito Santo. Ela pode ter um caráter, espelhando ali a Cristo, mas a demonstração disso precisa ser na sua vida, através dos frutos que serão gerados, porque ele diz que Jesus diz que devemos ir e dar frutos, não apenas no nosso caráter, mas nas pessoas que estão sendo trazidas a Cristo através de nossas vidas. Jesus, em Mateus capítulo 9, ele diz assim, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, o mundo precisa de trabalhadores.
para o reino de Deus. O mundo precisa de pessoas que sejam verdadeiros discípulos de Jesus. Homens e mulheres que estejam permanecendo em Cristo. Homens e mulheres que estejam obedecendo e aplicando diariamente a palavra de Deus na sua vida. Homens e mulheres que estejam evangelizando os perdidos e se desdobrando em amor semelhante ao de Cristo para com os seus irmãos e irmãs. Assim nós iremos alcançar o mundo, irmãos. Esse campo que Jesus diz que é grande, mas que está maduro para a colheita, está pronto para que os frutos possam ser colhidos. Então nós podemos dizer que um discípulo é um crente sincero em Cristo Jesus. É alguém que pela sua palavra não segue mais o curso deste mundo, porque ele foi liberto do pecado. Um discípulo é alguém que vive aprendendo a obedecer a todos os mandamentos de Jesus. Um discípulo é alguém que realmente ama a Jesus mais do que a sua própria vida, do seu próprio conforto, e ele manifesta este amor através do seu estilo de vida. É claro que aqueles que não são seus discípulos não podem fazer discípulos para ele. Por isso que eu tenho enfatizado aqui que é preciso ser um discípulo para fazer um novo discípulo. Porque você não vai poder fazer um discípulo se você não é. Como que você vai poder falar para a pessoa realmente das implicações do que é seguir a Cristo se você mesmo não está fazendo isso na sua vida? Como que você vai dizer para alguém, você precisa ler a palavra, você precisa meditar na palavra, mas se você não faz isso? Como você vai dizer para alguém que ela precisa ter uma vida de intimidade, de oração com o Senhor, mas se você não faz isso? Então, para fazer discípulos é preciso ser um discípulo. Nós precisamos ter certeza em nós mesmos de que somos discípulos de Jesus antes de buscarmos fazer discípulos para Jesus. Essa é uma análise que devemos fazer todos os dias, para que a gente realmente possa espelhar o caráter de Cristo em nossas vidas. E Jesus, ele sempre deixou muito claro o custo do discipulado. O que significa realmente segui-lo. Quando nós vamos aqui, por exemplo, um texto bem conhecido, em Lucas capítulo 9, no versículo 23 e verso 24, ele vai dizer aqui, olha, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. E um pouco mais à frente aqui em João, em Lucas capítulo 14, quando várias pessoas estavam o seguindo, Lucas 14, verso 25, ele vai dizer aqui, olha, grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se-lhe, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece ao seu pai e mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo-lhe condições de paz.
Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Veja você que por várias vezes as multidões seguiam a Cristo, aonde ele estava. E nós temos aprendido aqui, através do Evangelho de Marcos, que muitos estavam muito mais interessadas nas curas, nas libertações. Poucos eram aqueles que realmente queriam estar ali ouvindo e aprendendo de Cristo. E todas as vezes que Jesus se defrontava com essas multidões, ele sempre fazia essa exortação. Você realmente quer me seguir? Você quer ser o meu discípulo? Então eu vou dizer para você quais são as condições desse discipulado. Parece que Jesus joga assim um balde de água fria na vida da pessoa. Você estava lá todo feliz, todo contente, quero seguir Jesus, e aí de repente vem as implicações do que é seguir a Cristo. Aí Jesus começa ali a trazer as exortações, Jesus começa ali a confrontar as pessoas, e aí o que acontece? Não, peraí, não é bem assim. Eu quero seguir Jesus, mas eu não quero deixar certas coisas da minha vida. Se envolve então essas questões, então eu prefiro continuar do jeito que eu estou. Em João capítulo 6, Jesus traz ali uma séria exortação, no qual eu já tenho citado aqui várias vezes. Quando as pessoas vão atrás dele ali, ele havia feito a multiplicação lá dos pães, e aí depois Jesus atravessa ali o mar, e aí do outro lado se defronta ali de novamente com aquela multidão que já estava ali esperando ele, toda eufórica, exaltada, e Jesus então faz um discurso falando sobre a questão do pão da vida, das exigências de um discipulado, que realmente aqueles que seguem a Cristo. E aí o que acontece depois no final? O texto é muito claro em dizer, muitos o abandonaram. Esse cara está louco. Eu é que não vou segui-lo. Esse negócio de beber seu sangue, comer sua carne, que isso, canibalismo aqui agora. Esse cara é maluco. A palavra diz, muitos deixaram de segui-lo. E você acha que Jesus virou, não, peraí gente, peraí, não vou embora não é bem isso que eu estava querendo dizer. Muito pelo contrário. Jesus vira para os seus escolhidos, os 12, e diz para eles assim, eu vou parafrasear, numa linguagem bem popular. É como se Jesus dissesse para eles assim, gente, olha, agora é o momento. Porta da rua é serventia da casa. Quem é que vai junto com eles? Vocês têm que escolher, ou vocês estão comigo, ou vocês aproveitam agora o momento aí. Muitos estão me abandonando. E aí é claro que Pedro traz a palavra dizendo, Senhor, só tu tens a palavra da vida, para onde é que a gente vai? Nós não podemos deixar de segui-lo. Por mais duro que isso possa parecer. Então veja que Jesus não pensava que tornar-se discípulo era um passo secundário ou opcional para segui-lo. Pelo contrário, a permanência é o que revela o verdadeiro nível de compromisso de um discípulo de Jesus. O que mostra realmente que uma pessoa é um verdadeiro discípulo de Jesus? Quando ele permanece. Quando ele continua. Como eu disse, nessa palavra aqui, que é traduzida por discípulo, é interessante que, como eu falei, ela é encontrada por volta de 269 vezes no Novo Testamento. E a outra palavra, que é traduzida por crente, é encontrada somente 9 vezes. E eu já citei aqui que a palavra cristão, que é muito utilizada nos dias de hoje, só aparece 3 vezes na Bíblia. A palavra que mais aparece é discípulo. A palavra que mais designa alguém que é um seguidor de Jesus é um discípulo. Nós veremos que Jesus estava falando aqui com pessoas que tinham crido nele. Nós vimos ali em João 8,31. Jesus se direciona para aqueles que haviam crido nele. Se vocês realmente permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos. Jesus estava chamando essas pessoas a um compromisso ainda mais profundo com ele e com os seus ensinos. Porque ele vai dizer aos que haviam crido que o modo que poderiam provar que realmente eram seus discípulos era que pela sua palavra
eles não mais seguiriam as coisas do mundo. Eles ouviriam a voz de Deus. Ele vira ali para alguns que estavam dentre aquela multidão e diz assim: olha, sabe por que vocês não querem me ouvir? Porque vocês são filhos do diabo. Irmãos, olha como que Jesus se direciona. Vocês são filhos do diabo, o diabo é o pai de vocês, ele é o pai da mentira. Por isso que vocês não querem me ouvir, porque quem me ouve, realmente esse é um verdadeiro seguidor de Jesus. E isso resulta em libertação para aqueles que realmente creem nessa verdade revelada por Cristo. Então vejam vocês que Jesus não somente chamou as pessoas para se voltarem dos seus pecados para Deus, mas chamou-as para se comprometerem a segui-lo e obedecê-lo imediatamente. Ele nunca convidou pessoas para aceitá-lo, apenas comprometendo-se ali a perdoá-las e sugerindo que talvez mais tarde elas poderiam querer ali algum compromisso com ele e obedecê-lo. Não, Jesus sempre foi muito enfático: você realmente quer ser o meu discípulo? Então essas são as exigências do meu discipulado. Se você realmente quer me seguir, então você precisa obedecer essa palavra. Ele sempre foi muito enfático nisso. Jesus sempre requereu que o passo seja um compromisso de todo o coração. Foi assim que ele iniciou o seu ministério. Ele iniciou o seu ministério chamando pessoas ao arrependimento. Ele iniciou o seu ministério chamando pessoas à obediência. Aqui em Marcos, capítulo 1, o qual nós temos refletido aqui durante as noites, é relatado dizendo assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus chama pessoas ao arrependimento. Arrepender-se quer dizer abandonar a vida que você está levando e voltar-se para Ele. Voltar-se para Cristo, é mudar a direção, é mudar a sua mente, para ter a mente de Cristo. E como nós vimos ali em Lucas capítulo 14, Jesus ele elabora ali de forma minuciosa o conceito de discipulado e ele apresenta para nós algumas condições práticas para aqueles que realmente desejam segui-lo. E o verdadeiro discipulado, ele reclama para nós aqui uma atitude de dedicação à vontade revelada de Deus. Uma vontade que considera todas as coisas que se colocam em nosso caminho como realmente algo enviado pelas mãos do Senhor. Então, ao invés de nos apegarmos às coisas terrenas, nós realmente devemos estar dispostos a renunciar a elas. Esse é o significado de levar a cruz. Levar a cruz é interessante quando você começa a conversar com algumas pessoas, as pessoas têm aquela ideia que essa cruz que eu tenho que levar, como se fosse aquele peso, aquele fardo, aquela coisa aqui. Não, irmãos, cruz dá a ideia de sacrifício. Não é peso, não é fardo, é sacrifício. Jesus está dizendo: leve todos os dias a sua cruz, ou seja, você precisa sacrificar-se todos os dias por amor a Cristo. Sacrificar desejo, sacrificar vontade, sacrificar várias coisas em nossa vida por amor a Cristo. Essa é a ideia ali de levar a cruz. Não é aquela ideia, eu tenho que levar essa minha cruz, porque é um peso, é um fardo. Não, a cruz é sacrifício. É alguém que sabe que está caminhando para a morte do seu velho eu, para que a vida de Deus possa estar nele. Paulo, ele centralizava ali a sua vida em Cristo.
Ele também entendia que tem que haver uma dedicação total a Jesus. Porque a palavra diz que Jesus, ele comprou o direito de ser o nosso Senhor mediante o seu próprio sangue. Jesus não pode ser o seu Salvador se ele não for o seu Senhor. Muitos querem ter Jesus como Salvador de suas vidas, mas não querem tê-lo como Senhor. Mas eu digo para você que Jesus não pode ser o seu Salvador se ele não for o seu Senhor. Ele precisa ser o seu Senhor. A palavra diz, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então Cristo deve ter proeminência em nossa vida. Cristo deve ser prioridade em tudo que nós fazemos e buscamos. Por isso que Paulo vai dizer, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, não sou eu mais quem vivo, é Cristo quem vive em mim. E essa vida que eu estou vivendo agora, eu vivo-a pelo amor dele. Porque ele se sacrificou por mim, ele morreu por mim. Então é a vida dele que está em mim. O escritor A.W. Tozer, ele diz que existem 3 características da pessoa crucificada com Cristo. Primeiro, ela não tem planos próprios. Ela se submete à vontade de Deus. E ela olha apenas em uma direção. Ela olha para Cristo. Ela olha para Cristo. E ela não se deixa vencer por qualquer coisa. Porque ela sabe que a vitória dela está em Cristo Jesus. Irmãos, se realmente queremos gozar de um relacionamento vivo com Cristo diariamente, nós precisamos estar dispostos a pagar o preço. E isso requer disciplina da nossa parte. É interessante que a palavra discípulo está ligada à disciplina. Nós precisamos ter a disciplina de seguir a Jesus. Pense em algo comum que você precisa fazer na sua vida, que você realmente quer ali se dedicar. Você não precisa de disciplina para isso? Você precisa realmente começar a sacrificar algumas coisas na sua vida, se você coloca aquilo como alvo, como objetivo. Eu sempre costumo fazer referências, que já há um bom tempo eu procuro ter um estilo de vida mais saudável. E para ter um estilo de vida mais saudável, a gente precisa começar a sacrificar algumas coisas. Certos alimentos que você não pode mais comer, porque você sabe que isso faz mal. Você sabe que isso ao longo do tempo vai te prejudicar. E às vezes é algo ali tão atrativo. Pode ser algo mais simples que seja, mas é um sacrifício. Eu me lembro quando eu deixei de tomar refrigerante, já vai aí para quase 15 anos que eu não tomo nenhum tipo de refrigerante. Irmãos, foi muito difícil no começo. Porque depois que você experimenta algo, aquilo fica na sua memória. O seu corpo sabe o que é. A sua mente, ela tem lembrança do gosto, do prazer que aquilo te dá. Eu acho que eu já até compartilhei aqui com a igreja, que uma vez eu saí da igreja, era um tempo quente, assim, à noite, a gente foi no local ali que vendia esfirra, e aí a gente encontrou com um irmão de uma outra igreja, e aí estava ele lá comprando a esfirra, e do lado, assim, aquela coca, irmãos, igual de comercial, gelada, escorrendo. Ele falou assim, irmão, está servido. Pensa naquele sabor que veio na boca. Irmãos, eu senti o gosto da coca, apesar de não ter tomado ela. Porque eu já tinha tomado antes, a minha mente sabia qual era o gosto, qual era o sabor e o prazer de realmente desfrutar daquilo ali. E eu estava com sede. E a irmã falou, irmão, está servido uma coquinha? E aquela coca de comercial, irmãos, assim. Sacrifício. Eu falei, não, irmão, obrigado.
Difícil. Quando eu tenho deixado agora de consumir o açúcar em excesso, por exemplo, tomar café sem açúcar, irmãos, nossa, como foi difícil. Aquele negócio amargo. Você põe aquele gole ali, parece que é intragável a primeira vez que você toma ele assim, o negócio parece que não desce. Mas aí conforme você vai se disciplinando naquilo, você vai realmente sentindo ali um certo prazer por aquilo, porque você realmente está conseguindo alcançar o seu objetivo. E é interessante que isso muda até a maneira como você sente, como você vê as coisas. Assim é com Deus, irmãos. Quando nós temos realmente a disciplina na nossa vida, porque somos discípulos de Jesus, e ser discípulo envolve disciplina, envolve pagar o preço, a gente passa a ter realmente prazer nisso. São muitos que avançam para o alvo de levar a cruz na sua identificação com Cristo, mas que depois, ao longo da sua caminhada, diante de certas situações e circunstâncias, desistem. Diante das adversidades da vida, das fraquezas da sua carne, eles abandonam o caminho. Ah, mas é muito difícil. Ah, mas não dá. Eu tenho aprendido, né, os irmãos sabem, eu procuro fazer atividade física e eu tenho, né, uma pessoa com a qual eu tenho ele como meu instrutor, apesar de ser online, e ele fala uma coisa muito interessante, que ele sempre coloca assim, não fala que é difícil, fala que é menos fácil. Porque você fala que é difícil, parece que aumenta a proporção da dificuldade. Você já parou para pensar como que isso muda a nossa forma de ver as coisas? Você fala assim, não, mas isso é muito difícil. Você está aumentando a proporção da dificuldade. E aí você coloca aquilo realmente como um obstáculo intransponível. Ah, eu nunca vou conseguir. Agora, quando você coloca assim, ah, isso é menos fácil. Peraí, menos fácil quer dizer que não é impossível, eu posso fazer. Diminui a intensidade da dificuldade. Então ele sempre coloca dessa maneira, não é difícil, é menos fácil. Mas não é impossível. Existem aqueles que começam suas vidas, mas logo deixam suas vidas com Cristo. Paulo, na sua segunda carta, Timóteo, ele diz assim, olha, Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. Então veja que Paulo escreveu a respeito de alguém que começou a sua jornada, porém logo depois desistiu. Irmãos, Cristo insiste em que ele tem que ser o foco exclusivo da nossa vida. Como nós vimos ali em Lucas 14, 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser o meu discípulo. Isso envolve fazer uma entrega irrevogável a Cristo como Senhor de nossas vidas, porque isso é essencial para o seu discipulado, para a sua caminhada com Ele. Mas só isso não é suficiente. Essa entrega precisa ser renovada todos os dias. Todos os dias eu tomo a minha decisão, eu vou continuar seguindo a Jesus. Porque todos os dias somos confrontados. Todos os dias o mundo nos oferece coisas que tentam nos desviar, que tentam nos tirar do caminho. E aí você precisa ter essa convicção na sua vida. Todos os dias eu vou seguir a Jesus. Então, reavalie o seu caminhar com Jesus à luz das definições bíblicas do que é o discipulado. Porque, como eu tenho falado, primeiro, você precisa ser um discípulo antes de fazer novos discípulos. Já faz praticamente 11 meses, irmãos, que eu estou aqui pregando no Evangelho de Marcos. Nós temos procurado trabalhar a exposição do Evangelho. Já são quase um ano a gente pregando em cima desse Evangelho. Certa feita, uma irmãzinha me questionou, falou, mas onde é que está a liberdade do Espírito nisso?
naquilo que o Senhor quer falar com a igreja. Você tem que deixar o Espírito fluir. Eu falei, mas o Espírito está fluindo. A palavra está sendo ministrada, está sendo pregada, como ela precisa ser feita. Onze meses que nós estamos examinando e aprendendo com a vida e com o ministério de Jesus, assim também como com a vida dos discípulos de Jesus. Nós temos visto ali na caminhada dos discípulos de Jesus que eles realmente só foram entender o que é o discipulado ali, o que é seguir a Cristo, depois que o Espírito Santo desceu, porque até então eles ainda tinham muitas falhas ali que foram confrontadas por Jesus. E já faz algum tempo, eu diria que 7 meses, que nós também iniciamos, irmãos, os nossos grupos de discipulado e de crescimento nos lares aí, que tem acontecido durante a semana. E o foco de nossos estudos tem sido justamente nisso. Aprender a ser discípulo para fazer discípulos. Quem tem participado desses encontros tem percebido isso. Nós temos aprendido o caráter de um discípulo, a vida de um discípulo, as exigências de um discípulo, a identidade de um discípulo. O meu desejo, a minha oração, é ver uma igreja comprometida com a obra e pessoas que realmente têm suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Essa é a minha oração, irmão. Senhor, que o Senhor faça a tua obra e pessoas sejam transformadas pelo poder do Evangelho. Não é pelo conhecimento, não é pela eloquência no falar, mas é pela pregação da palavra. Porque a Bíblia é muito clara em dizer que o Evangelho é o poder de Deus na vida daquele que crê. A minha oração é essa. Pessoas comprometidas com a obra, que tenham suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho, sendo impactadas nas suas próprias vidas e também impactando outras vidas, para que Deus seja exaltado e glorificado. E sabe o que acontece quando isso realmente está acontecendo no meio da igreja? Outras vidas são acrescentadas. Outras vidas são trazidas para o reino de Deus. Sabe por quê? Porque a obra não é minha, a obra não é da liderança, a obra não é individualmente, a obra é de Deus, através da vida de cada um que aqui está. É o Senhor quem faz, irmãos. É o Senhor quem opera, é o Senhor quem transforma. Mas isso acontece à medida em que eu estou comprometido realmente com Cristo, em ser um discípulo de Jesus. E que nisso, então, o Senhor nos ajude para que realmente nós possamos ser uma igreja discipuladora. Uma igreja onde nós temos não apenas seguidores, mas discípulos comprometidos com o Senhor, que fazem novos discípulos comprometidos com o Senhor. Que o Senhor realmente nos ajude nisso, para que a gente realmente possa ser essa igreja discipuladora que faz discípulos para Jesus. Vamos orar? E aí eu quero passar a palavra para o pastor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, mais uma vez por este momento e esta manhã e a reflexão na tua palavra. Reflexão que vem de encontro ao nosso coração, aonde o Senhor, ó Pai, nos conforta, nos consola, nos exorta, nos encoraja e também nos confronta. Para que realmente possamos, ó Deus, espelhar a vida de Cristo em nós. E que realmente possamos ter esse compromisso, ó Pai, de não apenas ser um seguidor, como muitos na multidão ali eram, mas de ter um compromisso com o Senhor, ter uma vida realmente envolvida com a Tua Palavra, uma vida em obediência aos mandamentos de Cristo e uma vida, ó Deus, que realmente gere frutos no caráter e frutos, ó Deus, na mudança e transformação de vidas através das nossas vidas, através daquilo que o Senhor
está fazendo em nós e através de nós, para que assim o teu reino continue crescendo, ó Deus, para a glória do teu santo nome. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Queria chamar aqui o pastor Luiz César. Graça e paz, meus irmãos. É um prazer muito grande conhecer aqui a igreja, os irmãos especialmente, tomar o café da manhã, nesse dia assim mais friozinho, né? Deus ligou o ar-condicionado nessa região. Domingo passado, hora dessa, eu estava em Minaçu, que é uma cidade do interior de Goiás, 4 horas para lá de Anápolis. E é uma cidadezinha, você só vai descendo, é como se você fosse para o mar, mas não tem mar, né? Aí você chega em Minaçu, e por ter tantas montanhas em volta, é uma das cidades mais quentes que a gente tem ali em Goiás, é muito quente. Ali tem os lagos, onde tem energia para o Brasil todo. Então estava um calorzão, hoje já está frio, né? Que Brasil diferente. Toda vez que eu viajo, que eu vou para uma cidade, eu procuro conhecer uma nova igreja que eu ainda não conhecia. Quando eu fui presidente a primeira vez, em 96, não tinha essa igreja, não existia, não é? Não é verdade? Essa igreja aqui, ela tem o quê? 18 anos, né? Então não existia, mas agora está aqui. Que coisa boa. E bom conhecer os irmãos. Obrigado, pastor Fernando, pela acolhida. Não quero ministrar a palavra, visto que os irmãos foram bem ministrados. Quem sabe na outra oportunidade a gente vem e ministra a palavra. Apenas um versículo hoje. E de maneira rápida, que demonstra o propósito da nossa denominação nesses próximos anos, que é 1 Coríntios 3,6, que diz, Paulo falando, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Três maneiras de Deus fazer o seu trabalho crescer. Gosto muito dessa comparação bíblica da igreja como uma árvore, como uma lavoura. Porque aqui diz no finalzinho, verso 9, que de Deus nós somos lavoura. Nós somos como árvores. E nós estamos plantando igrejas como se plantam árvores. Como se esse fosse o nosso ministério primário. A ICEB quer, nesses 4 anos, plantar 80 novas igrejas. Nós somos 305 igrejas. Então, 80 novas igrejas seria um crescimento, cadê os matemáticos aí? Mais do que 10%, né? Quase 20%, não é isso? O que são 80? 300, se fosse... Como? Então, mais que 20%, em 4 anos. 25%. É um crescimento muito significativo. E graças a Deus nós estamos conseguindo. Nós estamos plantando uma igreja por mês. Todo mês nasce uma igreja. A partir de janeiro. Então, é isso que a gente entende quando Paulo diz, eu plantei. Deus gosta da força bruta. Deus gosta da determinação humana. Deus poderia plantar a igreja sem Paulo, mas ele diz, eu plantei. Igrejas não nascem se não houver esse plantio, essa determinação, essa vontade, esse comprometimento em plantar. E nós estamos plantando. Conversando aqui com os irmãos, é o Pedro que me falou que aqui tem o quê? 400 mil habitantes? Mais? Quase isso, né? É que aqui de São Paulo para cá, tudo é misturado. Você só vê cidade, né? Em Goiás, por exemplo, indo para Minaçu, você anda 3 horas sem você ver uma casa. Você só vê mato, dos 2 lados. Aqui você anda, a internet não cai, é muito bom, né? Lá você está conversando com alguém que acabou. Então, aqui é diferente, mas numa cidade como essa, quantas igrejas, né, pastor Fernando?
Quantas igrejas? Eu sei que pela determinação, pelo trabalho, por esse envolvimento com o discipulado, em ser discípulo e discipular, o trabalho cresce naturalmente. A semente vai sendo plantada. E é isso que a gente entende que a denominação tem que fazer. Eu plantei. Nós estamos plantando em todas as regiões. A denominação escolheu algumas capitais, algumas cidades-chave para plantar. E algumas cidades no mundo inteiro. Já temos uma igreja na Índia, já temos 2 no Paraguai, 2 no Uruguai. E vamos plantar uma no Japão. Já temos 2 famílias missionárias no Japão, exclusivas para plantar uma igreja cristã evangélica. E das famílias, o meu genro, minha filha, que estão lá, e um rapaz aqui de São José, Leonardo, conhece? Ele também está lá. Eles vão plantar ali, então eu racho a primeira igreja cristã evangélica no Japão. Então eu plantei. Mas a segunda palavra aqui, no versículo 6, Paulo diz assim, Apolo regou. Primeiro é determinação, força. A segunda palavra é parceria. Apolo regou. Apolo veio atrás, né? Paulo foi plantando, primeira, segunda, terceira viagem missionária, e Apolo saiu atrás, confortando, confirmando, discipulando, ensinando as igrejas. Paulo foi muito grato a Deus. Ele entendia que ninguém pode trabalhar só. Nem um pastor, nem um presbítero, nem uma denominação, nem um presidente de denominação. Eu não estou aqui, mas o pastor Fernando está. Ele é a ICEB aqui. Ele é a denominação. Ele é o braço da denominação. A igreja é a denominação. Parceria. É preciso. Gente, Paulo sempre teve parceiros. Marcos, Lucas, Silas. Vamos lá? Filemão, Timóteo, Barnabé, Tito, Tíquico, Epáfras. Um homem de Deus sempre trabalha em conjunto. Quanto mais maduro um crente, mais catalisador. Mais pessoas ao redor. Mais parceria. E finalmente o apóstolo Paulo diz aqui que mais o crescimento veio de Deus. Sem Deus não há conversão. Sem a força do Espírito Santo. Sem Deus escolher e enviar e chamar, ninguém pode ser salvo. E aqui então a gente vê Paulo fazendo tudo isso, mas ele diz, sem Deus não há crescimento. É como, por exemplo, uma árvore. As irmãs que gostam de plantas e de hortas, quem gosta, sabe que você pode plantar a semente. Mas tem uma coisa que você não pode fazer. Você pode regar, pode adubar, mas tem algo que você não pode fazer. Que é? Você não pode. Aquele Fiat Lux, aquele comando, nasce. Ou você pegar uma árvore e fazer ela crescer, e pegar no galho e puxar. Só Deus pode fazer uma árvore crescer, só Deus pode fazer uma igreja crescer. Só Deus pode fazer o trabalho dele prosperar. Só Deus pode abrir um coração para conversão. Só Deus, pelo Espírito, pela pregação, pode penetrar como uma espada de 2 gumes, como palavra viva e ressuscitar uma alma. E transformar uma alma morta numa alma viva pelo poder da pregação. Só Deus é capaz de fazer o trabalho. Então eu gosto muito desse versículo, um pequeno versículo, onde Paulo fala que ele trabalhou muito e trabalhou. Andando, pregando, sofrendo. Eu plantei, trabalho. Apolo regou, parceria. Mas o crescimento veio de Deus, dependência de Deus. Que seja assim com os irmãos, seja assim com essa linda igreja aqui em Taubaté, não é? Que lugar jóia, a gente já chega lá na frente e já vê a igreja. Está no monte. E que Deus abençoe, que ela se multiplique. Essa igreja, perguntei, e o pastor falou que ela tem 18 anos. Aí eu falei, já é uma moça, né? Ela já pode ter filhos?
Gente de 18 anos já pode ter filhos? Pode, não pode? Então essa igreja já pode ser mãe. E quando a igreja quer ser mãe, ela se refaz, ela volta os seus olhos para longe e ela cresce muito. Quem sabe, meus irmãos, quem sabe, pastor Fernando, nesses 4 anos que nós temos pela frente, já completamos 6 meses, faltam 3 anos e meio, lá no final dele, quando a gente chegar lá no concílio, a igreja de Taubaté possa dizer, olha, das 80 igrejas que a denominação queria, a nossa igreja em Taubaté tem mais uma. É um desafio possível, não é? Com um grupo assim com tanta vontade. Amém? Que Deus abençoe. Quero orar com os irmãos um pouquinho. Obrigado, Senhor, pela manhã fresquinha, pelo café da manhã, pelas mãos que o prepararam, pelos irmãos que hoje saíram de casa com muito esforço e vieram à tua casa, já ouviram a tua palavra e agora também recebem esse desafio de plantar, de regar e de confiar que o Senhor é que dá o crescimento. Que no devido tempo, a árvore dá o seu fruto. Continua abençoando, pastor Fernando, sua esposa, a liderança da igreja, os irmãos, os homens, as mulheres, rapazes, moças e crianças. E abençoe essa cidade de Taubaté, para que ela, através de todas as tuas igrejas, mas também da nossa, ela experimente muita salvação. Que o Senhor salve através dessa igreja, que o Senhor faça uma obra maravilhosa. Que o Senhor abra as portas para a tua igreja. Que o Senhor abra os corações. Que o Senhor traga para agregar ao trabalho gente que ama o Senhor, mas não está em nenhuma igreja hoje. Que seja uma bênção aqui, sejam abençoadas também. Que o Senhor abençoe o ministério da igreja. E que essa igreja seja uma bênção para a denominação e a denominação uma bênção para a igreja. Mas acima de tudo que ambas, a igreja e a ICEB, sejamos uma bênção para o reino do Senhor. É assim que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Obrigado ao pastor Luiz César. Um prazer tê-lo aqui com a gente. E o desafio está lançado, né, irmãos? Gerar uma filha. Já somos maior de idade, então agora o desafio está lançado. Vamos orar para isso. Que Deus realmente possa frutificar, continuar frutificando a sua obra aqui neste local. Eu sempre gosto de dizer que o reino de Deus, pastor, não é um reino de competição, mas é um lugar de cooperação. Como a própria palavra que o pastor trouxe aqui, a cooperação de todos e a ação de Deus gera o crescimento para o reino dele. E louvado seja Deus por isso. E obrigado pela vida de cada um que se dispôs a estar aqui nesta manhã conosco. E mais à noite a gente retorna, se Deus quiser, para a gente poder estar junto novamente, louvando, exaltando o nome do Senhor e ouvindo aquilo que Deus também tem a falar ao nosso coração. Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos, ó Deus, por essa manhã, Te agradecemos por esse tempo, ó Deus. Somos gratos ao Senhor pela vida de cada um, ó Deus, também pela vida do Teu servo, o pastor Luiz César. Pedimos que o Senhor continue abençoando o Teu servo na liderança da denominação, ó Pai, juntamente, ó Deus, com todos aqueles, ó Deus, que têm o trabalho, ó Deus, de realmente, ó Pai, coordenar, ó Deus, as igrejas cristãs evangélicas, ó Deus, e com esse propósito realmente de expandir o Teu reino, ó Deus, em todos os lugares, entendendo que o crescimento, ó Pai, é o Senhor quem dá, quando, ó Deus, nós cooperamos uns com os outros na Tua obra. Te agradecemos por isso. Que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus, o Filho, as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com o Teu povo, ó Deus, que se reúne neste local e em toda a face da terra, ó Deus, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados.